Vamos entender mais sobre a Lua? Nessa série de vídeos sobre a Lua, vou conversar com você sobre a importância da Lua, a Lua em cada signo, regência e debilidade da Lua, palavras-chave. Será uma série de vídeos onde eu vou explicar para você o porquê você deve e como você consegue interpretar a importância da Lua dentro do teu mapa astral. Eu sou Ariel Munique, astróloga, e seja muito bem-vindo a esse espaço. Falar da Lua, a gente precisa se conectar mais com o nosso sentir. Eu nem coloquei muita estrutura, para esse vídeo, porque quando a gente fala da Lua, a gente fala sobre fluidez, fala sobre fases, sobre mudanças. A astrologia, atualmente, para muitas pessoas, é muito envolvida em torno do Sol, em torno do signo solar. Se você lê horóscopos, quando a pessoa te pergunta qual é o teu signo, é o teu signo solar. Não foi sempre assim, né? Muito pelo contrário. Antigamente, você estudava bastante a lua da pessoa, porque a lua fala muito e você vai aprender bastante sobre a importância da lua dentro do teu mapa astral e dentro da tua vida. Mas atualmente a gente tem uma astrologia muito solar e faz muito sentido, né? Quando a gente vem observando a sociedade, a gente vê o patriarcado, a sociedade está muito para fora, né? Essa questão de estar para fora, essa questão de ser bastante yang, de ser muito luminoso, né? As características solares são muito bem vistas e são muito desejáveis. Fala bastante sobre a fase da sociedade que nós estamos passando. É uma fase bastante solar. Existe essa necessidade de a gente se conectar com o nosso lado lunar e as características lunares, o cuidado com a terra, a apreciação pelo silêncio, a apreciação pela nossa característica mais reflexiva, mais intuitiva. A lua, ela é mais interna. Ela fala bastante sobre essa nossa conexão com as raízes, com a nossa intuição, com a nossa sabedoria. Então existe um grande chamado de reconexão com as nossas características lunares. E sentindo isso, né, sentindo essa força, esse chamado dessa lua cheia em Capricórnio que aconteceu semana passada, eu senti de mergulhar um pouco mais com você sobre os conhecimentos e as sabedorias que a nossa avó Lua traz. Primeiro eu quero te perguntar, você é uma pessoa lunática? Eu já falei isso há anos atrás no meu Instagram sobre essa questão de você ser lunático ou você ser solar, né? Existem algumas características e algumas pessoas que são um pouco mais lunáticas, um pouco mais conectadas com a Lua, e existem pessoas que são conectadas mais com o Sol e são pessoas mais solares. Como que você pode descobrir isso, se você é mais do Sol ou se você é mais da Lua? Primeira pergunta que você pode se fazer é: você nasceu de dia ou você nasceu de noite? As pessoas que nascem de noite têm uma característica um pouco mais lunar e as pessoas que nasceram de dia têm características mais solares. Segunda pergunta: o teu Sol ou muitos planetas estão no fundo do teu céu, né? Se você nunca percebeu, mas o mapa astral, ele tem a parte de cima e tem a parte de baixo do mapa. As 6 primeiras casas são esse fundo, como se imagina como se fosse um balde, né? A parte de baixo do balde, a metade de baixo do balde é a parte da noite. E a parte de cima, né, desse balde ou desse mapa é a parte do Sol. Então, se você tem muitos planetas, né, na parte mais baixa da tua roda zodiacal, você tem essa característica mais da noite, né? Consequentemente mais lunar. A mesma coisa oposto. Se você tem muitos planetas na parte de cima do seu mapa, você é uma pessoa mais do dia, uma pessoa mais solar. Você é regido pela Lua, ascendente em Câncer, Lua em Câncer ou canceriano, isso também te deixa mais conectada com a Lua. O regente do seu Sol está em Câncer, por exemplo, no meu caso, eu sou ariana. Ariano, se você falar, sou ariana, nossa, Sol, porque é um signo de fogo. Não necessariamente. Eu sou uma ariana, que o meu Sol está na 4ª casa, no fundo do céu. E o regente do meu Sol, Marte, está em Câncer, né? Então regido pela Lua. E a minha Lua ainda está fazendo uma conexão, uma conjunção praticamente exata com o meu ascendente. Então, a minha Lua no ascendente, o meu Sol na 4ª casa, porque eu nasci perto da meia-noite. Regente do meu Sol em Câncer, que é regido pela Lua, faz com que eu seja uma ariana extremamente lunática. Um outro ponto também, pessoas que nasceram na segunda-feira. Não sei se você sabe, mas a segunda-feira é regido pela Lua. Então, todos esses pontos podem te dizer se você é uma pessoa extremamente conectada com a Lua ou não. E eu digo isso por quê? Porque se você for uma pessoa lunática, você fazer um estudo muito aprofundado
aprofundado sobre a sua lua e você respeitar as suas fases, você respeitar a tua característica talvez um pouco mais introspectiva, um pouco mais intuitiva e um pouco mais sensível, é importante para você. A gente precisa parar de acreditar que existe uma fórmula mágica e que todo mundo precisa se conectar com o sol, que todo mundo precisa ser produtivo numa forma linear, que você precisa brilhar da mesma forma onde está todo mundo brilhando e achar que determinadas características se aplicam para todos os seres humanos, né? Então, essa questão da lua te fala bastante sobre o quanto que você precisa olhar para dentro e perceber as suas fases, teu ritmo, a tua dança interna. A lua, ela representa as nossas necessidades emocionais. Ela fala sobre o nosso campo encarnatório. Ela fala sobre o nosso corpo físico. A lua, ela tá muito próxima de nós. Se você parar um pouco e raciocinar, né, se você é um alien e você vê a lua de fora, né, a lua ela tá muito perto da Terra. E aí é como se as características da lua fosse muito carnal, fosse você recebesse os efeitos da lua muito perto de você. Ela não tá tão longe de você como, por exemplo, o Sol tá bastante longe, Plutão tá muito longe, Urano tá muito longe, a lua tá muito perto de nós. É por isso que ela mexe com as nossas águas, ela mexe com as nossas emoções. E não só isso, não é só que ela só mexe com as emoções. A lua, dentro do teu mapa astral, ela fala sobre o teu lar emocional. O que faz você se sentir em casa emocionalmente? Que tipo de pessoa, que tipo de emoção, que tipo de temas na sua vida e como essas emoções estão sendo manifestas faz você se sentir pertencente, faz você se sentir em casa. Uma outra característica da lua, a lua ela é receptora. Enquanto o sol ele emite, ele irradia, ele ilumina, a lua tem essa característica receptora, essa característica yin. E quando a gente fala de recepção, é recepção emocional. Quando você come algum alimento, o seu corpo recebe aquele alimento. As suas células recebem os nutrientes daquele alimento. Por isso que a lua ela é muito relacionada à nossa capacidade nutridora, tanto de a gente nutrir as outras pessoas, quanto a nossa capacidade de absorção de nutrientes, de como a gente lida com a alimentação, como a gente lida com a capacidade de receber a ajuda das outras pessoas. Você é uma pessoa que pede ajuda quando você precisa, você recebe essa ajuda de bom grado, você se sente menor quando você precisa pedir ajuda, você recebe e dar carinho de forma saudável, você consegue perceber e receber as situações que acontecem na tua vida de maneira adequada, ou você fica resistindo às novas situações, às novas emoções, às novas pessoas. Então, essa característica receptora da vida fala bastante sobre a lua. Quanto você está apta e aberta para receber vida, luz, nutrição, carinho, amor. Você se considera uma pessoa merecedora. Isso tudo são características da lua, e quando você estuda profundamente a lua dentro do teu mapa, você consegue entender a forma que você recebe tudo isso. A lua, ela fala sobre a noite. À noite, geralmente, a gente está um pouco mais receptivo, a gente está um pouco mais vulnerável, a gente está um pouco mais silencioso. A lua, ela vem falar sobre essa parte da nossa psique que está na escuridão, precisa, né, que está ali guardada dentro de nós. Se a gente for falar da terra, a lua, ela representaria as raízes, né, e o sol representa as flores, os frutos, né, as folhas. A lua, ela representaria as raízes. E já pegando esse gancho, a lua, ela traz para nós entendimentos sobre o campo ancestral, a nossa conexão com a nossa ancestralidade. Muitos astrólogos se dedicam somente para o estudo da lua a ponto de que eles conseguem entender vidas passadas através do estudo da sua lua dentro do teu mapa astral. A lua, ela revela padrões de seus, né, que você já viveu, que você já veio, você já trouxe na sua bagagem emocional, os teus condicionamentos familiares, os teus padrões de infância, a qualidade da tua infância. Você teve uma infância um pouco desafiadora, difícil, você teve uma infância traumática, você teve uma infância nutridora, feliz, expandiu a tua mente. Tudo isso você consegue enxergar estudando a sua lua. A lua é de onde você veio, como que você foi nutrido,
como que você recebeu essa primeira força de vida. Por isso que a Lua dentro do mapa astral, ela mostra lugares onde você tem grandes qualidades. Porque você traz esses condicionamentos, já de vidas passadas. Se você trouxe de vidas passadas, se você já viveu alguma coisa, se você já trouxe dentro da tua linhagem certas características, automaticamente você já está um pouco mais familiarizado com aqueles temas. Então a Lua, ela mostra um lugar onde você tem sim grandes potencialidades, onde você consegue expressar da melhor forma possível certas características. Ao mesmo tempo, a Lua, ela também fala de um lugar onde você pode também estar estagnado ou na sombra por conta de condicionamentos emocionais. Você pode ficar apegado a velhos padrões, você pode ficar apegado a certas memórias, porque a Lua também fala sobre o nosso passado, sobre as nossas memórias emocionais, e quando você fica apegado a certas memórias, a certos acontecimentos do passado, você começa a ficar estagnado. Então, quando você analisa a sua Lua dentro do seu mapa, você pode perceber, eu estou vibrando na minha maior potencialidade, expressando o que eu sei, o que eu já tenho dentro de mim sobre esse signo e sobre essa casa astrológica, ou eu estou vibrando em alguma estagnação, em alguma sombra relacionada àquele signo, porque eu não fui nutrida, porque eu fui abandonada, porque eu fui punida, porque eu sofri trauma relacionado a esses temas. Então, você pode analisar isso. E já pegando esse gancho, como a Lua, ela busca intrinsecamente conforto emocional, pertencimento e nutrição de todas as formas, intelectual, espiritual, física, etc., é muito comum a Lua ser associada a mecanismos de escape e a vícios, Porque o que é um vício, O que você está escapando de quê? Você está escapando do desconforto, você está escapando do trauma, você está escapando por medo. Os vícios, eles te trazem prazeres momentâneos, aquele conforto emocional, aquele conforto pelo prazer que é passageiro, que é momentâneo, bem lunático, tudo que passa bastante rápido. Então, aonde a Lua está, é interessante você analisar se você tem vícios relacionados àquele signo, àquela casa astrológica, porque a Lua vem falar sobre isso, O quanto você desesperadamente busca conforto emocional quando você se sente retraída ou em perigo com relação àqueles temas. A Lua, ela está ligada à nossa conexão com a energia feminina. E aqui, mais uma vez, como eu sempre falo nos vídeos, não estou falando de gênero, é a energia feminina. Quanto você aceita a energia feminina dentro de você. E isso cai dentro de tudo que eu já falei aqui nesse vídeo. A nossa capacidade de sentir, nossa capacidade de ser receptora, de se sentir merecedora, de se sentir pertencente. Como que você lida com a tua energia feminina? Como você lida com o descanso? Como você, para mulheres com útero que menstruam, como você lida com a sua menstruação, como você lida com os fluidos do seu corpo, A Lua, ela mexe com todos os fluidos do corpo, nosso sangue menstrual, as nossas lágrimas, o nosso suor, a nossa saliva. A Lua, ela é úmida e fria, então a nossa característica úmida dentro de nós, Ela mexe com as nossas águas internas. E essa ligação com o feminino, quando a gente expande mais, é como você lida com a sua mãe, como você lida com as mulheres da tua linhagem, como você lida com a sua ancestralidade. Isso também tem esses padrões dentro da tua lua natal. E não só a mãe, mas a maternidade de forma geral. Como você vê a maternidade, E quando eu falo isso, não é tipo, eu decidi ser mãe ou não. É como você enxerga o maternar, como você enxerga a capacidade de dar vida, de gerar, de nutrir, de servir o outro, de criar algo, e como você lida com essa capacidade, esse desejo de nutrir. Todos os seres humanos, a gente tem essa capacidade de criar e essa capacidade de nutrir. Isso pode ser uma planta, pode ser um bicho. Partindo de tudo que eu falei, eu quero te dizer as partes do corpo que a Lua rege. A Lua, ela rege, eu falei bastante de nutrição, E a Lua, ela rege o estômago. Então, quando você tá com a Lua aí um pouco abalada, um pouco debilitada, você pode sentir dentro do seu estômago e a sua capacidade de digerir os alimentos, de receber esses nutrientes. A Lua, ela rege os seios e os fluidos do corpo. Falando agora sobre as qualidades e debilidades planetárias da Lua, tá bom? A Lua, ela tem lugares dentro do mapa onde ela se sente muito bem e existe partes do mapa astral que ela se sente um pouco desafiada. Com relação às casas astrológicas, a Lua, ela gosta bastante de estar na casa 3. Tradicionalmente falando, essa casa 3 é chamada de a casa da deusa.
e é um lugar onde a Lua gosta bastante de estar, né? Uma casa que ela se sente bem em estar ali. A casa 4 também é uma casa interessante para a Lua, porque a casa 4 de algumas partes da astrologia moderna é relacionada ao signo de Câncer. Alguns astrólogos não consideram isso, mas se a gente for considerar o fato de a casa 4 ser associada ao signo de Câncer, a Lua gosta de estar na casa 4. A casa 6, a casa 8 e a casa 12 seriam lugares um pouco desafiantes para a Lua estar, porque são casas já desafiadoras por si só, e a Lua pode trazer uma certa instabilidade para essas casas astrológicas. Com relação aos signos, a Lua rege o signo de Câncer, ou seja, se você tem a Lua em Câncer, a sua Lua está em domicílio, ela gosta muito de estar no signo de Câncer. Ela está em exílio quando está no signo de Capricórnio, ou seja, ela pode apontar características de ressecamento e de desconforto quando está no signo de Capricórnio, mas eu vou explicar a Lua em cada signo em um vídeo próximo nessa semana. Então já se inscreve aqui no canal, já ativa esse sininho para você saber quando eu postar o próximo vídeo. A Lua, ela tá exaltada quando ela tá no signo de Touro, então ela tá muito feliz quando ela está no signo de Touro, e ela está em queda quando ela está no signo de Escorpião, sendo um dos pontos mais desafiadores para a Lua estar. Quando a gente se debruça dentro dos estudos da astrologia para a gente entender um pouco mais sobre a jornada da nossa alma, nosso propósito aqui na Terra, não tem como a gente fazer isso sem a gente estudar a Lua e sem a gente estudar os nodos lunares. Os nodos lunares são dois pontos calculados, que é o lugar dentro da órbita da elíptica da Lua, onde é o ponto mais alto e o ponto mais baixo, o nodo norte e o nodo sul. E a gente estuda, então, toda essa questão do nosso propósito, da jornada da nossa alma, tem essa associação com a Lua. E isso acontece por quê? Porque ela traz esse espaço, esse ensinamento sobre as nossas raízes, sobre nossa ancestralidade e o que é uma evolução como alma, né? A gente não repetir os padrões do passado, os traumas e acontecimentos do passado, a gente sempre está caminhando em uma espiral ascendente, utilizando todas as nossas experiências e aprendizados do passado em direção a essa ascensão como seres humanos, né? E a Lua, quando a gente começa a observar as movimentações da Lua, a dança da Lua, a gente entende que nada aqui no mundo é para sempre, que tudo passa por fases, que a nossa vida, né, vem ensinar muitas coisas através das nossas fases. A gente aprende a morrer, a gente aprende a lidar com essa morte e mudanças de ciclos. A gente aprende a apreciar a escuridão, ao mesmo tempo também apreciar o estar cheia, ver o vazio como ferramenta também poderosa. A Lua, ela vai ativando o nosso mapa, como ele é o corpo celeste mais rápido, vai ativando todos os nossos planetas, né? Em um ciclo de 28 dias, a Lua passa por todos os signos, ou seja, a Lua em um mês, ela tocou todos os teus planetas natais. Então, ela vai ativando pontos dentro do teu mapa astral todos os meses, ensinando sobre esses ciclos, sobre essas fases de vida. Então, quando você começa a estudar os movimentos da Lua, você começa a perceber essa mudança, essa dança que está acontecendo dentro da tua vida todos os dias. Quando a gente integra esses ensinamentos da Lua, a gente começa a perceber os passos da dança, ao invés de focar no destino final, né? Ao invés de focar no aprendizado, na evolução, no fim da vida. Ela ensina a gente a aproveitar e a se sentir em casa, a se sentir pertencente no dia a dia, durante essa dança toda, né? Não tem uma característica linear, né? Um lugar para ir, um propósito, uma carreira, uma jornada espiritual, uma maneira de evoluir. É tudo uma dança e tá tudo junto e misturado. Convido você a perceber aonde está a Lua dentro do seu mapa, qual signo que a sua Lua está. Vai aqui nesse vídeo aqui onde eu converso sobre cada signo, olha a sombra desse signo, a luz desse signo e vê como que você pode aplicar tudo que eu expliquei aqui sobre a Lua dentro desse signo, como que esse signo está fazendo você manifestar tudo isso que eu falei sobre a Lua. Tem essa playlist aqui sobre as casas astrológicas, estuda a casa astrológica que você tem a sua Lua. Esse lugar mostra grandes qualidades, grandes memórias e potencialidades dentro do teu mapa. E fica ligado para os próximos vídeos, onde a gente vai estudar muito ainda sobre a Lua. Compartilhe esse vídeo se foi explicativo e esclarecedor para você. Comenta aqui embaixo qual casa e qual signo que você tem a sua Lua, que eu vou adorar ler. Gratidão, até o próximo. Namastê.